Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer esta carteira porta-celular. Tem uma parte que fecha com zíper, aqui dá para vocês colocarem dinheiro, colocarem cartões. Tem um bolsinho separado para os cartões, cabem 3 cartões aqui ao total. E o bolso da frente é para colocar o celular, cabe um celular bem grande aqui também. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam ele para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Todos os tecidos que nós vamos utilizar para fazer essa carteira, mais esses tecidos dessas carteiras prontas que eu tenho aqui, são da Eve Eva Tecidos, é tricoline 100% algodão e nós temos cupom de desconto para comprar lá no site. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o cupom para quem quiser comprar. Então, eu acho melhor eu explicar para vocês parte por parte, nós vamos ir fazendo cada uma das partes, eu vou passando as medidas certas para vocês, para não dar confusão. Primeiro, vocês vão precisar de 2 partes principais. Eu estruturei o tecido na manta R2, fiz esse trabalho de matelassé, aqui as costas e aqui a frente, onde vai o bolso do celular. Essas 2 partes vocês vão cortar no tamanho de 13 por 22 centímetros. Vamos precisar de um forro para essas 2 partes, então aqui eu já cortei um forrinho para a parte da frente. Cortei 12 por 22, cortei 1 centímetro menor para não ficar sobrando aquele monte de tecido depois quando a gente desvira a peça. Então, essa partezinha aqui tá pronta. O forrinho dessa parte nós vamos precisar fazer, porque nós vamos precisar daquela parte que vai os cartões, tá? Um bolsinho separado para os cartões. Então, nós vamos preparar o forrinho dessa parte das costas. Para fazer esse porta-cartões, vocês vão cortar uma tira de tecido no tamanho de 11 por 41. Depois vai sobrar um pedacinho, mas a gente vai cortar depois que ela estiver pronto. Então, aqui, vocês vão pegar e vão fazer algumas marcações para a gente fazer essas dobras aqui, onde nós vamos colocar os 3 cartões. Essas marcações, prestem atenção como vocês vão fazer, ó. De baixo para cima, vocês vão marcar 7,5 centímetros. Tá aqui o meu risquinho, 7,5, 4,5, 5,5, tá? São essas 3 medidas que nós vamos trabalhar. Depois, de novo, 4,5, 5,5 e 4,5. Olha as marcações que eu fiz. 7,5, 4,5, 5,5, 4,5, 5,5 e 4,5. Eu fiz essa marcação dos 2 lados, porque eu acho que fica mais fácil de dobrar. Aqui atrás desse tecido tricoline, eu utilizei uma entretela de papel, que é aquela entretela bem fininha, que vai ajudar a ficar um pouquinho mais firme essa parte aqui. Se não tiver entretela, pode usar qualquer outro material que vocês tenham que deixe essa parte um pouquinho mais firme que o normal. Depois que vocês fizerem essas marcações, nós vamos dobrar, ó, no 7,5, dobra no 4,5, por isso que eu marquei dos 2 lados, que fica mais fácil de eu ir virando assim, marcando. Dobra no 5,5, dobra no 4,5, dobra no 5,5. Depois aqui dobra de novo no 4,5. Então, aqui vai ficar prontinho, ó, o espacinho para colocar os cartões. Depois que a gente fez essas dobraduras, nós vamos lá na máquina e aqui em cada borda nós vamos fazer uma costurinha de pesponto, só para ficar bem marcadinho, ó, vocês virem assim. Faça uma costurinha aqui, depois vocês peguem essa parte, faça uma costurinha aqui e depois vocês peguem a última parte e faz uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha aqui na borda dessas 3 partes do porta-cartão e já fiz uma costurinha aqui também para prender ele, não se soltar mais e já ficar pronto. Agora, vocês vão pegar 2 pedacinhos de tecido, eu cortei 13 por 9, mas vai sobrar um pouquinho, depois eu vou refilar. Nós vamos colocar direito com direito, vamos alinhar aqui e vamos fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina. A mesma coisa eu vou fazer aqui, direito com direito, alinha e faz uma costurinha aqui. Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, nós vamos abrir esse tecido, vincar aqui, marcar bem. E vamos fazer uma costurinha de pesponto aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha aqui nessa borda
e aqui nessa borda também. Agora, nós vamos achar o centro desse porta-cartões. Pode colocar costura com costura, unir aqui a pontinha com a pontinha. Marquem o centro. E agora, nós vamos cortar o excesso de material. Como tem 22 aqui, tem que ser do centro para cá 11, do centro para cá 11, para ficar 22 por 12. Então, nós vamos cortar esse excesso que ficou aqui, para ficar os dois exatamente do mesmo tamanho. Cortei o excesso de tecido que ficou aqui, eu marquei bem o centro e marquei 11 para lá, 11 para cá, que deu 22, e aqui ficou 12. Ficou os dois do mesmo tamanho. Então, eu já tenho prontas as duas partes principais, de 13 por 22, a parte do cartão, de 12 por 22, e a parte do forrinho da frente, também 12 por 22. Agora, nós vamos preparar o bolso da frente, onde vai o celular e a aba para nós colocarmos aqui. Essa parte da frente, eu só passei o tecido na manta R2 e cortei no tamanho de 10 por 22. Então, aqui eu fiz uma marcação de 1 centímetro da borda para cá, porque eu estou costurando na máquina industrial, que é menos de 1 centímetro. Então, eu quero que esse detalhe aqui do forrinho, que parece um viés, fique no tamanho de 1 centímetro. Então, para isso, eu marquei 1 centímetro aqui. Vocês vão pegar um pedacinho de tecido para o forro, tem que ser maior. Esse tem 10 por 22, esse aqui vocês vão cortar 13 por 22. Vocês vão alinhar aqui, direito com direito, e vão fazer uma costura aqui nessa marcação que a gente fez de 1 centímetro. A aba, eu já cortei um pedaço de manta e um pedaço de tecido um pouquinho maior e fiz um desenho aqui no tamanho de 8 por 15, tá? É um retângulo, ó. Corte a manta e o tecido maior, faça esse desenho de 8 por 15. E aqui na bordinha, eu cortei uma pontinha aqui, então eu marquei 1,5 cm, 1,5 cm, fiz um risco. E aqui também, 1,5 cm, fiz um risco. Eu vou deixar essa parte aberta, né? Vou pegar um pedacinho de tecido para o forro. Vou colocar direito com direito, vou alinhar e eu vou começar essa costura, fazendo toda essa volta da marcação que eu fiz aqui. E vou terminar aqui, essa parte vai ficar aberta para poder colocar o botão. Fiz uma costura na marcação de 1 centímetro. Agora, eu vou virar esse forro lá para trás e eu não vou puxar todo ele vai contornar o pedaço de manta que tá aqui. Agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha de pesponto aqui nessa borda. A aba também já costurei nessa marcação, nesse desenho que eu fiz aqui de 8 centímetros por 15. Cortei o excesso de tecido que ficou. Agora, eu vou desvirar. Vamos empurrar esses cantinhos para fora. Eu vou passar antes de costurar, para o tecido ficar bem assentado na manta, ficar bem marcado. Depois que eu passar, eu vou fazer uma costura de pesponto em toda essa borda. E a alça eu já vou deixar pronta também. Vocês cortem um tecidinho no tamanho de 5 por 30, dobra ao meio, dobra as duas pontas ao meio e dobra de novo. Eu vou passar uma costura nessa borda e nessa borda aqui também. Fiz uma costurinha bem aqui nessa borda e o bolsinho para o celular já está pronto. E aqui na aba eu fiz uma costurinha de pesponto em toda essa borda. Agora, nós vamos colocar o botão. Hoje eu vou utilizar o botão imantado, ele tem um ímã, esse aqui é o pequenininho, de 1,5 cm. Vocês podem usar o botão tic-tac, se não tem balancinho para colocar o botão tic-tac, pode costurar um pedacinho de velcro aqui. Então, para marcar esse botão, vocês escolhem se vocês querem a 1 centímetro da borda, 1,5 cm, tá? Nós vamos marcar aqui pelo lado do forro. Então, eu marquei aqui o centro, como tem 15, marquem 7,5. Aqui onde eu marquei o centro, coloca aqui esse gabarito do botãozinho e faz um risquinho aqui onde nós vamos cortar para colocar o botão. Depois que vocês fizeram esse risquinho, vocês vão colocar a mão aqui por dentro, vão deixar a parte principal separada e nós vamos furar somente o forro com a manta. Então, vocês vêm com esse abridor de casas, enfia e puxa um pouquinho para cima, aqui também, fura, corta um pouquinho, não corta muito, tem que cuidar, somente para caber essa partezinha do botão aqui.
Depois que vocês furaram, vocês enfiam o botãozinho. Ó, eu não peguei essa parte principal, tá aqui na manta. Vamos colocar o gabarito. Ó, coloquei o gabarito. E agora eu vou fechar, empurrando essas perninhas pra fora. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão alinhar aqui esse bolsinho do celular. Pode prender aqui. Ó, centraliza o meio, centraliza essa aba. E aqui vocês vão apertar para marcar esse centro do botão aqui, vai ficar um furinho. Tá? Ó, eu apertei aqui, ficou um furinho aqui, só a marquinha, né? Eu vou subir 1 centímetro para cima e vou fazer ele aqui. Porque não pode ficar uma aba muito justa, porque ela vai ficar apertada. Depois nós vamos colocar coisas com volume aqui, não vai fechar o bolso. Então, tem que subir 1 centímetro para cima. Marcar aqui. Coloca o gabarito bem no meio de 1 centímetro, marca aqui e faz o mesmo processo. Aí, a gente vai ter que vir aqui, ó, fazer isso. Deixa o forrinho separado, né? Agora já dá para tirar depois que vocês marcarem. Deixa um forrinho separado e nós vamos furar essa parte principal e a manta junto, tá? Vou só colocar o botãozinho aqui. Coloquei a outra parte do botão aqui no bolsinho do celular. Para proteger o tecido dessa parte metálica, eu colei um pedacinho de fita crepe. Essa fita crepe é a comum. E também aqui na aba eu fiz a mesma coisa. Coloquei um pedacinho de fita crepe para separar esse metal do tecido. Agora, nós vamos alinhar, colocar esse bolsinho do celular aqui. A aba, vamos centralizar e colocar aqui. E eu vou passar uma costura de segurança aqui e uma costura de segurança aqui também. Prendi a aba, prendi o bolso também. Antes da gente fechar essa carteira, vocês meçam para saber se as distâncias estão iguais aqui, para ela ficar bem bonita. Se não ficou legal, vocês podem ainda abrir e costurar direitinho. Agora, vocês vão pegar a alça, dobrar ao meio. Eu vou colocar ela aqui desse lado, acima desse bolsinho do celular. Vou só passar uma costurinha de segurança aqui. Fiz uma costurinha de segurança, prendi a alça e agora nós vamos fechar essa carteira. A parte da frente está pronta e a parte das costas também está pronta. Eu centralizei a minha etiqueta, coloquei com rebite. Lá no Instagram eu sempre posto vídeos como que eu coloco essa etiqueta com balancinho, mas também tem outros modelinhos de etiqueta que vocês podem costurar, não vai precisar do balancinho nem do rebite. Essas etiquetas são da minha parceira, das etiquetas Milartes. Também temos cupom de desconto para comprar lá no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O forro já está pronto, que é a parte dos cartões que vai aqui. E esse aqui vai aqui. Vocês vão precisar de 30 centímetros de zíper e um cursor. Nós vamos abrir esse zíper. Vamos colocar essa parte aqui, vamos alinhar, fazer uma costurinha de segurança, vir com o forrinho liso, colocar aqui direito com direito e fazer uma costura aqui. A parte das costas também, vou alinhar o direito do zíper com o direito do tecido, essa parte dos dentes é virada para baixo. Alinha, faz uma costura. Ó, cuidem para não colocar virada essa parte dos cartões aqui. Ó, tem que colocar na posição certa, só que vai ser direito com direito. Alinha e faz uma costura aqui. Prendi o forro na parte da frente, na parte das costas. Aqui fica um pouquinho mais curto, porque nós cortamos 12 centímetros e essa parte aqui ela tem 13 centímetros. Então, agora nós vamos puxar esse forrinho para fora. Vamos marcar essa costura aqui e vamos passar uma costura de pesponto aqui nessa borda, só para prender o forro ao zíper. Nós não vamos prender essa parte aqui também. Aqui também, vou puxar o forrinho para fora, marca essa costura e faz uma costurinha de pesponto aqui nessa borda. Fiz uma costurinha aqui nessa borda, então o forro ficou preso ao zíper e aqui na parte de fora não tem costura de pesponto nenhuma. E aqui também. Fiz essa costurinha, eu troco de linha, porque aqui eu estou utilizando um tecido mais claro, eu não gosto de fazer com a linha escura como eu estava usando aqui, que era o azul marinho. Então, eu troquei, ficou assim, não fica aparecendo muito. Então, agora nós vamos colocar o cursor.
Como a minha alça está desse lado, então vou colocar o cursor fechando para esse lado. Cortem a pontinha dos dentes do zíper, só a pontinha para ficar mais fácil de encaixar. Peguem o cursor, coloquem de um lado, encaixa o outro lado e puxa. Olha se ficou alinhado, como o meu não ficou aqui, eu vou ter que colocar de novo. Vou ter que cortar mais um pedacinho aqui dos dentinhos, porque ele não tá do mesmo tamanho. Vamos ver, coloca aqui, alinha e puxa. Ó, tem que colocar bonitinho até ficar certinho aqui. Ficou alinhado, puxa, fecha até o final, coloca de novo. E agora nós vamos colocar aqui no meio da peça o cursor, para depois nós abrirmos a carteira. Tô utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro, o preço é mais acessível. Olha se ficou bonitinho aqui o acabamento, se os dois lados ficarem iguais. Se ficou, deixa aqui no meio. E agora nós vamos fechar essa carteira, colocando parte principal com parte principal. E a parte do forro com a parte do forro. Agora, eu vou fechar essa carteira, deixando um espaço aqui no forro para desvirar. Podem deixar esse espaço que tem aqui do porta-cartões, ou então inicia a costura aqui com retrocesso, vem até o final, faz toda essa volta e chega aqui nessa parte do cartão, finaliza com retrocesso. Aqui no zíper eu vou costurar um pouquinho diferente para ficar outro acabamento. Então, eu vou vir, vou costurar essa parte aqui. Quando chegar na parte dos dentinhos do zíper, ó, que ele tá virado para a parte principal, eu não costuro, eu finalizo a costura aqui com retrocesso e eu inicio essa costura depois dos dentes, que aí vai ficar melhor encaixado o zíper. Aí, depois dos dentinhos, inicia a costura de novo, sempre iniciando com retrocesso e finalizando com retrocesso para ele ficar bem preso. Então, eu vou lá fechar essa carteira e depois eu mostro para vocês como que eu fechei. Fechei toda a carteira. Queria mostrar para vocês como que eu fiz aqui no zíper. Eu fiz uma costurinha. Quando chegou nos dentinhos do zíper, eu finalizei com retrocesso, pulei. Aqui eu comecei a costura com retrocesso e eu entrei um pouquinho para dentro, aqui no forro, porque quando a gente desvira a carteira, fica aquele monte de tecido sobrando do forro. Então, quando a gente for fechar ele aqui, a gente já pode diminuir, ó. Eu diminui 1 centímetro, 1,5 centímetros, eu cortei aqui e fiz essa costurinha diminuindo um pouquinho esse tamanho do tecido aqui nas laterais. Quem quiser deixar com a pontinha quadrada, os cantinhos quadrados, pode deixar assim. Eu gosto de arredondar, porque eu acho que fica mais bonitinho. Então, depois que eu fechei toda ela, eu marquei, peguei essa régua de cantos arredondados, esse tamanho de 3 centímetros. Eu marquei aqui, alinhei com essa costura aqui, desenha, e aí depois faz uma costurinha fechando esses cantinhos, iniciando e finalizando com retrocesso, faz esses 4 cantinhos aqui iguais, mas se vocês não quiserem, não precisa. Nós vamos deixar um pedacinho de zíper sobrando para a carteira não abrir, então vocês podem queimar as pontinhas para selar ele. Depois que a gente fez esses cantinhos arredondados, a gente corta. Eu gosto de cortar com a tesoura de picote, os cantos arredondados. Quem não tem essa tesoura pode fazer piques com a tesoura comum, só cuida para não cortar a linha. E aqui, como a gente diminuiu bastante o tamanho do forro, eu vou cortar aqui também. Dá pra tirar aqui um pouquinho. E vou tirar aqui nesse cantinho também. E agora, nós vamos colocar a mão aqui por dentro, abrir o zíper e desvirar a carteira.
Desvirei a carteira, arrumo esse cantinho do forro também. E agora nós vamos fechar essa abertura que ficou aqui. Quem quiser pode fechar na máquina. Se for fechar na máquina, fica mais bonito quando a gente usa a linha da mesma cor do tecido. Ou a gente faz pontinhos invisíveis. Eu vou fechar com pontinhos invisíveis e já mostro o resultado final para vocês. Aqui está a carteira pronta. Fechei o fundo com pontinhos invisíveis, não fica aparecendo. Passem ela para deixar esse tecido bem lisinho, bem arrumado. Esse porta-cartões aqui ficou com espaço para 3 cartões. No cursor eu coloquei umas miçanguinhas para dar um charme a mais. E ela fica bonitinha assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Visitem o site da Eva Tecidos para vocês conhecerem essas estampas e muitas outras estampas que tem lá. E utilize o meu cupom de desconto para compras. Um beijinho para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!